Antes, o 30 FPS era inaceitável, ainda mais se fosse no PlayStation. Mas agora, ele se tornou muito bom. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem e adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? É um grande prazer em vê-los aqui novamente. Estamos aqui em mais um vídeo pro canal. Esse aqui é um vídeo, galera, que pode ficar tranquilo, tá? Você não tá vendo aqui só um vídeo com informações requentadas, porque obviamente muita gente já comentou sobre isso na internet, então eu não planejo fazer um vídeo de chover no molhado. O que nós vamos comentar aqui agora é que esse carro desgraçado de som está passando bem na hora que eu tô gravando. Paciência, paciência. Então vamos lá falar sobre essa polêmica dos 30 FPS no Starfield. Antes de começar o vídeo, vamos estabelecer um contexto aqui, tá? Isso aqui nós estamos falando do ano de 2020, antes do lançamento do Xbox Series X e S. E o primeiro que deu uma entrevista falando a respeito desse tópico foi Phil Spencer, quando ele mesmo afirmou que a taxa de quadros era mais importante do que a resolução. E alguns meses depois, no mesmo ano de 2020, por volta de maio, Aaron Greenberg, que é o diretor de marketing da Microsoft, disse que o padrão da nova geração de consoles da Microsoft seria 60 FPS. Então, dada essa pequena introdução aqui para vocês, aí sim a gente vai partir para a crítica em cima do que está acontecendo com Starfield, que foi sim uma decepção para muita gente de Xbox, mas que agora muita gente do mesmo console tá colocando a cara debaixo da terra para não admitir que a coisa ficou feia. Só que sabe o que é engraçado? É que essas pessoas, quando era um jogo do PlayStation, quando era algo relacionado à Sony, diziam que era inaceitável. Ainda mais quando a geração estava prestes a começar. Vocês devem se lembrar, né, daqueles rumores que algumas pessoas falavam do hardware do PlayStation 5, tinha overclock e que ele não aguentava manter ali a potência, que ele não seria um console, né, do 4K 60 como o Xbox seria. Então e aí? Onde é que tá esse discurso agora? Não sei. Tenho certeza que nesse vídeo vocês estão morrendo de curiosidade para ver vários exemplos de fanboy de Xbox com comentários printados daquela época e hoje em dia defendendo o caso do Starfield, né? Então fiquem tranquilos que no final do vídeo a gente vai fazer aquele react desses comentários aqui bem caprichado para vocês, tá? Mas antes vamos voltar aqui para a questão técnica do jogo. Tem uma coisa, galera, que sempre me intrigou muito nesse caso, que é o seguinte: muitas vezes um PC com características similares às configurações desses consoles de nova geração conseguem executar jogos que muitas vezes podem estar travados no 30 FPS nesses consoles em uma taxa de quadro maior caso você mexa nos presets. Claro que aí você sacrifica um pouco a parte visual, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Então, com base nesse mesmo raciocínio, eu questiono muito essa decisão da Microsoft de querer meter o Starfield ali nos 30 FPS e usar isso como justificativa pra galera e falar: isso aí mesmo, tá bom. Literalmente querer meter o louco mesmo. E cara, vamos falar a verdade aqui, né? Por mais que existam tantos passadores de pano aí na internet, a verdade é que o histórico da Microsoft mostra que isso tem 90% de chance de ser papo furado, através de duas coisas, sendo a primeira delas uma entrevista que o Phil Spencer deu logo após o showcase do Xbox, onde ele afirmou que o Xbox Series X não vai ter os 60 FPS no Starfield, não por incapacidade técnica, mas por uma decisão artística. Você sabe o que me chama muita atenção? Que quando você olha para os assets do Starfield, você não fala de jeito nenhum que esse jogo é um jogo tão exigente assim para ser rodado. O jogo tem gráficos que podem não ser feios, mas estão muito longe de se aproximarem dos jogos dessa atual geração mais belos que a gente já viu. Tem muito jogo, inclusive do PlayStation 4, que é mais bonito. Na live que a gente fez juntos aqui do showcase do Xbox, eu falei pra vocês quando eu tava passando aqueles bonecão de massinha do Starfield pra compararem com os jogos do PlayStation 4. Starfield só vai ser lançado pra geração do Xbox Series.
Aí tem gente que tá justificando que é por causa da física do game, muitos elementos sendo processados, né? O que eu acho também uma coisa muito questionável, né? Vocês vão me desculpar, mas, cara, no trailer ali que a gente viu do Starfield, quantas vezes a gente não viu o boneco passando por lugares que nem tinha interação nenhuma com o cenário? Um grande exemplo é a vegetação. O boneco passava ali na vegetação seco, né? A vegetação atravessa a textura do boneco, não mexe nada ali. Então torna muito difícil acreditar que o jogo é realmente tão pesado assim, a ponto do estúdio não poder otimizar ele o suficiente para que ele tenha um modo de 60 FPS. E o segundo ponto que descredibiliza totalmente essa narrativa que está sendo colocada aí na internet é o Forza Horizon 5. Para você que não sabe, o Forza Horizon 5 ele foi lançado sem o Ray Tracing in-game, ou seja, durante, né, o gameplay, e só está acessível no modo foto. Quando você sai do modo foto, o jogo desliga o Ray Tracing e você volta a ter aqueles reflexos mais padronizados aí que você vê no mercado. Só que na versão do PC, a galera, na época que lançou o Forza Horizon 5, descobriu uma maneira de burlar essa configuração, fazendo com que o efeito permaneça mesmo quando você sai desse modo foto. Ou seja, no PC você consegue jogar o Forza Horizon 5 com Ray Tracing ligado o tempo inteiro. E sabe qual é a parte mais engraçada, galera? É que tem vídeo na internet de cara, né, com um PC cuja maioria das configurações é inferior ao do Xbox Series X, e a gente viu o jogo ali rodando numa boa. Pode não estar 60 quadros por segundo, mas tá bem mais bonito do que você jogar só no modo normal, sem o Ray Tracing. Vocês começam a entender agora o meu questionamento? Uma outra coisa que evidencia ainda mais essa má vontade da Microsoft é justamente o fato de que os jogos da sua concorrente, que é a Sony, todos saem com modo 60 FPS. E não adianta vir com esse papo demagogo falando que o Xbox roda mais jogos em 60 ou 120 FPS com o PlayStation 5, trazendo listinha de jogo retro. A gente tá falando da nova geração. Qual jogo o Xbox roda em 60 FPS que o PlayStation não roda? E nesse ano em específico, isso tá pegando muito mal pro Xbox, porque o Redfall já foi outra grande evidência da má vontade da Microsoft de otimizar os seus jogos para que eles tenham um FPS melhorado nos consoles. Embora tenha sido prometido o patch dos 60 FPS, a grande pergunta é por que funções tão básicas demoram tanto para sair nos jogos do Xbox? Olha o exemplo do Halo Infinite. Por que o Ray Tracing, cara, que é uma coisa básica, só foi lançado no console anos depois que o jogo saiu? A imagem que o Xbox está começando a pegar é de um console que é a prestação. Você compra uma coisa ou você joga uma coisa aqui nesse momento, mas a versão completa do game mesmo, com todas as funções, só vai sair ali aos picados, né, parcelados para você. Se você é caixista e não faz minimamente questão de questionar esses pontos, realmente você merece mesmo a plataforma que você tá e os tipos de jogo que você joga. Agora, se você é um caixista consciente, que você pelo menos faz esse tipo de questionamento, ainda que você discorde de 90% do que eu falo, pelo menos você tem traços de bom senso. Parabéns pra você. E antes da gente fazer o react dos comentários, eu gostaria de deixar algumas recomendações pra vocês. A primeira recomendação que eu quero deixar aqui pra vocês, galera, é esse vídeo do canal Detonando Geek. Para quem não conhece, o canal Detonando Geek é um canal focado 100% em tecnologia, e ele falou exatamente dessa polêmica do Starfield, né, questionando sobre essa narrativa de ser apenas arte, né, de ser algo justificável. E no vídeo dele ele explica muito bem, né, ele destrói muito bem essa narrativa. A conclusão dele também é muito técnica, é muito interessante para você ter uma segunda opinião sobre esse assunto, né? Não confia só no que eu tô falando, não. Dá uma olhadinha nesse vídeo dele aqui que eu tenho certeza que vai ser bastante interessante para você. E agora a gente vai fazer aquele react maravilhoso aqui para vocês. Então estamos aqui, galera, no primeiro post aqui que eu salvei, né, que passou na minha timeline quando tudo aconteceu, que é esse exemplo desse cara aqui, ó, respondendo a um outro rapaz aqui que tava indagando uma questão ali do jogo do Dying Light. E aí olha só o que ele fala aqui, ó: eu fiz a pré-venda, mas saber que tá mal otimizado me desempolgou. 30 FPS no Series X não dá. Olha a frase que tá sendo dita aqui, tá? 30 FPS no Series X não dá. Ele não falou 30 FPS no jogo, ele falou no Series X.
Só que olha só como que a narrativa muda quando é conveniente. Olha o que ele fala aqui embaixo quando o cara aqui, o Cooper, né? Provavelmente ele estava criticando aqui a questão do Starfield no Series X ser 30 FPS. E ele fala, você está sendo hater, é óbvio que todos preferíamos ter o 60, mas esse jogo é muito grandioso e com certeza os gráficos e até performance ficariam comprometidos, infelizmente. Cara, uau, olha aqui pra você, ó, pra você usar aí, Felipe, presente pra você, tá, meu amigo, você tá precisando. Esse próximo comentário aqui já é um cachista da gringa, tá? É uma coisa que é bem da hora porque os cachistas gringos, eles também fazem muitas pérolas na internet e diga-se de passagem, muitos cachistas aqui do Brasil que vocês veem nessas pérolas, vocês podem ter certeza que eles estão copiando desses gringos aí. E esse aqui é um caso interessante, né? Esse cara aqui, o Steel, fez um comentário, né, respondendo aqui ao Puerto Rock, falando aqui que 30 FPS cravados com um mundo tão grande e sem tempos de carregamento é ok. Afinal de contas, está sendo falado de um console e não um PC. Bom, vamos ver então se essa narrativa realmente se sustenta, né? Típica porcaria de PlayStation 5, 30 FPS. Risível. Então você vê só que hipocrisia, né? Num jogo vale e no outro jogo não vale. E vale lembrar que Spider-Man é graficamente muito superior a Starfield. E não adianta querer pegar meme de boneco de barco do Spider-Man. Pra você achar alguma coisa feia desse naipe no Spider-Man, você tem que sair do mapa, enquanto que no Starfield tá na sua cara o tempo inteiro. O próximo comentário vem desse cara aqui, que é da gringa também, muito engraçado, que é o Kids Move, onde ele diz assim, ó, vou até botar pra traduzir pra vocês. Os fanboys de PlayStation viverão de acordo com o limite de Starfield 30 FPS pelo resto do ano. Esses vagabundos precisam de notícias negativas para alimentar seus investimentos. Esses caras são jogadores infelizes. Ou seja, mais um cara de Xbox aqui criticando a crítica de quem tá falando dos 30 FPS num console que supostamente era o mais poderoso da geração, certo? Mas aí, olha só que engraçado, né? A galera sempre acha essas hipocrisias dos caras nos próprios perfis deles. Olha ele aqui falando dos joguinhos da indústria, né? Ele dizendo aqui, admitindo que não comprou o Gotham Knights, por exemplo, por causa dos 30 FPS. Rapaz! Olha ele dizendo aqui que não terminou o Plague Tale Requiem devido aos 40 FPS máximos que o jogo estava chegando. E logo embaixo, olha a afirmação que o cidadão faz. O único jogo que eu dei a chance nos 30 FPS foi o The Medium, que ele não faria isso de novo. Presta atenção. Ele não faria isso de novo. O que é engraçado, né, caras? Ele fez esse post em 12 de abril. A gente tá agora em junho, o evento do Xbox foi 2 dias atrás, então praticamente aí 2 meses depois a posição do cara mudou magicamente, né? Olha só como que as coisas funcionam. E olha outro post que ele fez no dia seguinte do mesmo mês de abril. Ele dando aqui bom dia pra galera, dizendo aí que jogos que tem como target, né, como alvo 30 FPS em 2023 não podem ser melhor do que um 80, ou seja, um B-. Aí ele tá falando em questão de nota. E depois, olha só que maravilha, hein? Um post feito em maio de 2021 com um cara criticando o jogo da Sony, né? Ou seja, o que eu falo pra vocês, é 2 pesos e 2 medidas. Quando é com a Sony, não pode. Quando é com o Xbox, pode. Olha ali em cima ele falando, ó, a galera do PlayStation tá tendo que escolher entre 30 e 60 FPS, enquanto que no Xbox a galera escolhe entre 60 e 120. Ele só se esqueceu de mencionar que isso é nos jogos velhos, né? Jogos de nova geração, o Xbox não tem nenhum jogo que ele roda a 120. Tem um modo 120 exclusivo só dele, o PlayStation 5 não. No próximo comentário a gente tem essa conta aqui muito famosa lá na gringa, que é o Team Dog, né? Muito cachista aqui brasileiro copia esse cara. E ele aqui agora defendendo o caso de Starfield, dizendo que os fãs de Xbox estão ali todos hypados, enquanto que os fãs de PlayStation estão falando a respeito de um jogo a 30 FPS que eles supostamente teriam implorado para estar no PlayStation 5. Mas que de histórico, né? Afirma aí o usuário. E aí, olha só, o nosso amigo achou aqui mais uma sessão de hipocrisia, ou seja, o cara ali defendendo o Starfield, sendo que alguns dias atrás ele tava aqui hypando o showcase, dizendo 4K showcase 60 FPS. Depois a gente vê outro post aqui de alguns anos atrás dele dizendo que não, sinto muito, mas o Xbox é mais poderoso e você não aguenta esse fato. Ratchet & Clank tem um modo 60 FPS, então não sei o que dizer a respeito de você nem sequer pedir por 60 FPS em games como o Homem-Aranha ou Ratchet. E logo embaixo você vê ele defendendo, sabe o que? O Forza Horizon
no modo 30 FPS. Porque o cara aqui embaixo, que é esse droid aqui, ele pegou uma hipocrisia dele já de um post ainda mais antigo de julho, que vocês estão vendo aqui embaixo, ó, onde ele fala que o Xbox era mais poderoso e vai rodar os multiplataformas melhor. E depois ele ficou zoando o Ratchet & Clank, que supostamente rodaria 30 FPS. E para encerrar essa sessão de enxurrada de pérolas, a gente reage aqui a mais um perfil de Xbox defendendo Starfield a todo custo, né, querendo jogar a batata quente no colo de dono de PlayStation, que não tem nada a ver com o que tá acontecendo. Mais uma vez as hipocrisias sendo pegas aí nos próprios posts do cara. Você vê aqui recheado de post dele criticando o jogo a 30 FPS no PlayStation. Tem até um post aqui que ele fala: calma aí, senhor, 30 FPS, para um cara que tava falando, né, ou defendendo ali os jogos da Sony. E olha só outro post muito interessante, né? Antes de começar a geração, ele dizendo que o PlayStation 5 estava segurando a geração com resolução de 1440p a 30 FPS. Então é isso, meus amigos. Aqui estão os exemplos mais finos da hipocrisia em sua mais plena forma para os senhores degustarem com moderação. E agora eu vou me despedindo aqui de vocês, mas não feche o vídeo ainda, que eu ainda tenho uma surpresinha final para você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. According to the scanners. The artifact you found appears to be one of many, scattered across the galaxy. If we can find more, we can unlock their secrets. Beautiful, isn't it? And you can build your own outposts. These act as a home away from home for survival and resource generation. You can choose where and how to build each one, and you can hire characters you meet to keep it up and running. It's our most flexible yet. You can customize all the elements of how you